Decreto no 3048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e da outras providências. Seção 3ª. Das inscrições. Subseção I. Do segurado. Art. 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da Previdência Social o ato pelo qual o segurado é cadastrado no RGPS, por meio da comprovação dos dados pessoais, da seguinte forma: redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, empregado, pelo empregador, por meio da formalização do contrato de trabalho e, a partir da obrigatoriedade do uso do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, social, instituído pelo Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, ou do sistema que venha a substituí-lo, por meio do registro contratual eletrônico realizado nesse sistema, em redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, trabalhador avulso, pelo cadastramento e pelo registro no órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador portuário, ou no sindicato, no caso de trabalhador não portuário, e a partir da obrigatoriedade do uso do E-Social, ou do sistema que venha a substituí-lo, por meio do cadastramento e do registro eletrônico realizado nesse sistema, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, empregado doméstico, pelo empregador, por meio do registro contratual eletrônico realizado no E-Social, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, contribuinte individual, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. Por ato próprio, por meio do cadastramento de informações para identificação e reconhecimento da atividade, hipótese em que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Pela cooperativa de trabalho ou pela pessoa jurídica a quem preste serviço, no caso de cooperados ou contratados, respectivamente, se ainda não inscritos no RGPS, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. C. Pelo MEI, por meio do sítio eletrônico do Portal do Empreendedor, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. V. Segurado especial, preferencialmente, pelo titular do grupo familiar que se enquadre em uma das condições previstas no inciso 7º do caput do artigo 9º, hipótese em que o INSS poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada, observado o disposto no artigo 19-d e, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexta, segurado facultativo, por ato próprio, por meio do cadastramento de informações pessoais que permitam a sua identificação, desde que não exerça atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, a inscrição do segurado em qualquer categoria mencionada neste artigo exige a idade mínima de 16 anos. Terceiro, todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social será obrigatoriamente inscrito em relação a cada uma delas. Quarto, revogado pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Quinto, presentes os pressupostos da filiação, admite-se a inscrição post-mortem do segurado especial, incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Quinto, na hipótese prevista no quinto, caso não seja comprovada a condição de segurado especial, poderá ser atribuído o número de inscrição do trabalhador, NIT, especificamente para fins de requerimento do benefício previdenciário, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 5b. Não será admitida a inscrição post-mortem de segurado contribuinte individual e nem de segurado facultativo.
incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexta, a comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à caracterização do segurado poderá ser exigida pelo INSS, a qualquer tempo, para fins de atualização cadastral, inclusive para concessão de benefício. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétima, a inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E a identificação da propriedade em que é desenvolvida a atividade e a informação de a que título ela é ocupada, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, a informação sobre a residência ou não do segurado na propriedade em que é desenvolvida a atividade, e, em caso negativo, sobre o município onde reside e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, quando for o caso, a identificação e a inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitavo, o segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário do imóvel rural ou da embarcação em que desenvolve sua atividade deve informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome e o CPF do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado, incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Nona, a identificação do trabalhador no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, poderá ser feita, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, pelo NIT, único, pessoal e intransferível, independentemente de alterações de categoria profissional, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, pelo Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 10. Ao segurado cadastrado no Programa de Integração Social, PIS, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, ou no Número de Identificação Social, NIS, não caberá novo cadastramento, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 19. Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, relativos a vínculos, remunerações e contribuições valem como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Primeiro, o segurado poderá solicitar, a qualquer tempo, a inclusão, a exclusão, a ratificação ou a retificação de suas informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício, exceto na hipótese prevista no artigo 142, observado o disposto nos artigo 19b e artigo 19c. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, informações inseridas extemporaneamente no CNIS, independentemente de serem inéditas ou retificadoras de dados anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade, na forma prevista no artigo 19b. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, respeitadas as definições vigentes sobre a procedência e origem das informações, considera-se extemporânea a inserção de dados, redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. E, relativos à data de início de vínculo empregatício, após o último dia do quinto mês subsequente ao mês da data da admissão do segurado, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, relativos à remuneração de trabalhador avulso ou contribuinte individual que preste serviços à empresa ou equiparado, após o último dia do quinto mês subsequente ao mês da data da prestação de serviço pelo segurado, ou,
redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, relativos à contribuição, sempre que o recolhimento tiver sido feito sem observância ao disposto em lei. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta extemporaneidade de que trata o terceiro poderá ser desconsiderada depois de decorrido o prazo de 1 ano, contado da data de inserção das informações relativas a vínculos e remunerações, conforme critérios definidos pelo INSS. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, revogado pelo Decreto nº 7.223, de 2010. Terceira, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia poderá reduzir ou ampliar os prazos previstos nos terceiro e quarto. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, o INSS poderá definir critérios para a apuração das informações constantes da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, GIP, ou do instrumento que venha a substituí-la, que ainda não tiver sido processada e para o recebimento de informações relativas a situações cuja regularidade dependa do cumprimento de critério estabelecido em lei. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, para os fins de que trata o segundo a sexto, o INSS e a data prévia adotarão as providências necessárias para que as informações constantes do CNI sujeitas à comprovação sejam identificadas e destacadas dos demais registros. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Oitavo, para o exercício de suas competências, o INSS terá acesso às informações do segurado relativas aos períodos em que tenha sido registrada deficiência leve, moderada ou grave, identificada em decorrência de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, para fins de reconhecimento e manutenção de direitos. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Nono, constarão do CNIS as informações dos segurados e beneficiários dos regimes próprios de previdência social para fins de verificação das situações previstas neste regulamento que impactem no reconhecimento de direitos e na concessão e no pagamento de benefícios pelo RGPS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 10. O empregado com contrato de trabalho intermitente terá identificação específica em instrumento de prestação de informações à Previdência Social, de forma a permitir a identificação dos períodos de prestação serviços e dos períodos de inatividade. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 11. A partir da obrigatoriedade do uso do E-Social, ou do sistema que venha a substituí-lo, será observado, para o segurado, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, empregado e empregado doméstico, os registros eletrônicos gerados pelo E-Social equivalerão às anotações relativas ao contrato de trabalho, definidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, que serão incorporados ao CNIS e à Carteira de Trabalho Digital, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, trabalhador avulso, os registros eletrônicos gerados pelo E-Social substituirão as informações relativas ao registro e às remunerações do trabalhador avulso portuário previstas no inciso 2º do caput do artigo 32 e no 2º do artigo 33 da Lei nº 12.815, de 2013, e aquelas relativas ao trabalhador avulso não portuário previstas no artigo 4º da Lei nº 12.023, de 2009, que serão incorporados ao CNIS, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira,
contribuinte individual que preste serviços conforme o disposto no 20 do artigo 216, os registros eletrônicos gerados pelo E-Social substituirão as informações prestadas sobre os valores da remuneração na forma prevista no 21 do artigo 216, que serão incorporados ao CNIS e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, contribuinte individual que preste serviços em empresa ou equiparado a partir de abril de 2003, conforme o disposto no artigo 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, os registros eletrônicos gerados pelo E-Social substituirão as informações prestadas sobre os valores da remuneração e do desconto feito a título de contribuição previdenciária, conforme previsto no inciso 12 do caput do artigo 216, que serão incorporados ao CNIS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 12. Os recolhimentos efetuados na época apropriada constantes do CNIS serão reconhecidos automaticamente, observados a contribuição mínima mensal e o disposto no artigo 19, e, dispensada a comprovação do exercício da atividade. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 19-A. Para fins de benefícios de que trata este regulamento, os períodos de vínculos que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante apresentação de certidão de tempo de contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído regime próprio de previdência social. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Artigo 19-B. Na hipótese de não constarem do CNIS as informações sobre atividade, vínculo, remunerações ou contribuições, ou de haver dúvidas sobre a regularidade das informações existentes, o período somente será confirmado por meio da apresentação de documentos contemporâneos dos fatos a serem comprovados, com menção às datas de início e de término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que tiver sido prestada a atividade. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, além dos dados constantes do CNIS a que se refere o artigo 19, observada a forma de filiação do trabalhador ao RGPS, os seguintes documentos serão considerados para fins de comprovação do tempo de contribuição de que trata o caput, desde que contemporâneos aos fatos a serem comprovados, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, contrato individual de trabalho. Terceira, contrato de trabalho por pequeno prazo, na forma prevista no 3º do artigo 14, a da Lei nº 5.889, de 1973, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, carteira de férias, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. V. Carteira sanitária, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexta, caderneta de matrícula, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétima, caderneta de contribuição dos extintos institutos de aposentadoria e pensões, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitava, caderneta de inscrição pessoal visada, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. Pela Capitania dos Portos, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. C. Pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Nona, Declaração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. X. Certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional,
acompanhada de documento que prove o exercício da atividade, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. X. Contrato social, acompanhado de seu distrato, e, quando for o caso, ata de Assembleia Geral e registro de empresário, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 12. Certificado de sindicato ou órgão gestor de mão de obra que agrupe trabalhadores avulsos, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 13. Extrato de recolhimento do FGTS e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 14. Recibos de pagamento. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo os documentos necessários à atualização do CNIS e a análise de requerimentos de benefícios e serviços poderão ser apresentados em cópias simples, em meio físico ou eletrônico, dispensada a sua autenticação, exceto nas hipóteses em que haja previsão legal expressa e de dúvida fundada quanto à autenticidade ou à integridade do documento, ressalvada a possibilidade de o INSS exigir, a qualquer tempo, os documentos originais para fins do disposto no artigo 179, situação em que o responsável pela apresentação das cópias ficará sujeito a sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro caso os documentos apresentados não sejam suficientes para a comprovação de atividade, vínculo ou remunerações, estes poderão ser corroborados por pesquisa, na forma prevista no 5º, ou justificação administrativa, conforme o caso. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, na falta de documento contemporâneo, podem ser aceitos declaração do empregador ou de seu preposto, atestado de empresa ainda existente ou certificado ou certidão de entidade oficial dos quais constem os dados previstos no caput, desde que extraídos de registros existentes, que serão confirmados pelo INSS na forma prevista no 5º, exceto se fornecidas por órgão público. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinta, a empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS as informações e os registros de que dispuser, relativamente assegurado a seu serviço e previamente identificado, para fins de instrução ou revisão de processo de reconhecimento de direitos e outorga de benefícios do RGPS para inclusão, exclusão, ratificação ou retificação das informações constantes do CNIS, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, somente serão exigidos certidões ou documentos expedidos por órgãos públicos quando não for possível a sua obtenção diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, serão realizados exclusivamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia os acertos de, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, inclusão de recolhimento, alterações de valor autenticado ou data de pagamento da Guia da Previdência Social ou do documento que venha a substituí-la, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, transferência de contribuição com identificador de pessoa jurídica ou equiparada para o CNIS, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, inclusão da contribuição liquidada por meio de parcelamento, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 19-C. Considera-se tempo de contribuição o tempo correspondente aos períodos para os quais tem havido contribuição obrigatória ou facultativa ao RGPS, dentre outros, o período, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, de contribuição efetuada por segurado que tenha deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrasse como segurado obrigatório da Previdência Social, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
Segunda, em que a segurada tenha recebido salário maternidade, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, de licença remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuições, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, em que o segurado tenha sido colocado em disponibilidade remunerada pela empresa, desde que tenha havido desconto de contribuições, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. V. De atividade patronal ou autônoma, exercida anteriormente à vigência da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, desde que tenha sido indenizado conforme o disposto no artigo 122, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexta, de atividade na condição de empregador rural, desde que tenha havido contribuição na forma prevista na Lei nº 6.260, de 6 de novembro de 1975, e indenização do período anterior, conforme o disposto no artigo 122, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétima, de exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que tenha havido contribuição na época apropriada e este não tenha sido contado para fins de aposentadoria por outro regime de previdência social, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitava, de licença, afastamento ou inatividade sem remuneração do segurado empregado, inclusive o doméstico e o intermitente, desde que tenha havido contribuição na forma prevista no 5º do artigo 11 e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Nona, em que o segurado contribuinte individual e o segurado facultativo tenham contribuído na forma prevista no artigo 199-A, observado o disposto em seu segundo. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade, na forma do disposto no inciso 2º do caput do artigo 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, exceto para efeito de carência. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo as competências em que o salário de contribuição mensal tenha sido igual ou superior ao limite mínimo serão computadas integralmente como tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias trabalhados. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, na hipótese de o débito ser objeto de parcelamento, o período correspondente ao parcelamento somente será computado para fins de concessão de benefício no RGPS e de emissão de certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca após a comprovação da quitação dos valores devidos. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 19-D. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no CNIS, observado o disposto no 7º e 8º do artigo 18, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o sistema de que trata o caput preverá a manutenção e a atualização anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, a manutenção e a atualização de que trata o primeiro ocorrerão por meio da apresentação, pelo segurado especial, de declaração anual ou de documento equivalente, conforme definido em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, a aplicação do disposto neste artigo não poderá acarretar ônus para o segurado, sem prejuízo do disposto no 4º. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, o INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, verificará a condição de segurado especial e,
se for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos do disposto na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, de modo a considerar, dentre outras informações, aquelas constantes do CNIS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, a atualização anual de que trata o primeiro será feita pelo segurado especial até 30 de junho do ano subsequente. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, é vedada a atualização anual de que trata o primeiro decorrido o prazo de 5 anos, contado da data a que se refere o quinto. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, decorrido o prazo de 5 anos de que trata o sexto, o segurado especial somente poderá computar o período de trabalho rural se efetuados na época apropriada à comercialização da produção e o recolhimento da contribuição prevista no artigo 25 da Lei nº 8.212, de 1991. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitavo, o INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o caput para fins de comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial e do seu grupo familiar. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Nono, a partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá, exclusivamente, por meio das informações constantes do cadastro a que se refere o caput, observado o disposto no 18. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 10. Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do disposto no artigo 13 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos, observado o seguinte, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E a autodeclaração será feita por meio do preenchimento de formulários que serão disponibilizados pelo INSS, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, a ratificação da autodeclaração será realizada por meio de informações obtidas das bases de dados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de outras bases de dados a que o INSS tiver acesso, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, as informações obtidas por meio de consultas às bases de dados governamentais que forem consideradas insuficientes para o reconhecimento do exercício da atividade rural alegada poderão ser complementadas por prova documental contemporânea ao período informado. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 11. Complementarmente à autodeclaração de que trata o 10 e ao cadastro de que trata o caput, a comprovação do exercício de atividade do segurado especial será feita por meio dos seguintes documentos, dentre outros, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E contrato de arrendamento, de parceria ou de comodato rural, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar de que trata o inciso 2º do caput do artigo 2º da Lei nº 12.188, de 2010, ou pelo documento que venha a substituí-la, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, bloco de notas do produtor rural, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, documentos fiscais de entrada de mercadorias de que trata o 7º do artigo 30 da Lei nº 8.212, de 1991, emitidos pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. V.
documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexta, comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização de produção rural, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétima, cópia da Declaração de Imposto sobre a Renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitava, licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 12. Sempre que o tipo de outorga informado na autodeclaração de que trata for de parceiro, meeiro, arrendatário, comodatário ou de outra modalidade de outorgado, o documento deverá identificar e qualificar o outorgante. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 13. A condição de segurado especial dos índios será comprovada por meio de certidão fornecida pela Fundação Nacional do Índio, FUNAIC, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E conterá a identificação da entidade e de seu emitente, com a indicação do mandato, se for o caso, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, será fornecida em 2 vias, em papel timbrado, com numeração sequencial controlada e ininterrupta, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, conterá a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para sua emissão e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. V. Não conterá informação referente a período anterior ao início da atividade da entidade declarante, exceto se baseada em documento que constitua prova material do exercício dessa atividade, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexta, consignará os dados relativos ao período e à forma de exercício da atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 14. A homologação a que se refere o 13 se restringirá às informações relativas à atividade rural e deverá atender aos seguintes critérios, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E conterá a identificação do órgão e do emitente da declaração, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, conterá a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para sua emissão e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, consignará dados relativos ao período e à forma de exercício da atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 15. Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro de que trata o caput poderá ser efetuado, atualizado e corrigido sem prejuízo do prazo de que trata o nono e das regras permanentes estabelecidas nos 5º e 6º. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 16. Na hipótese de haver divergência de informações entre o cadastro de que trata o caput e as demais bases de dados,
para fins de reconhecimento do direito ao benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no 11. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 17. As informações obtidas e acolhidas pelo INSS diretamente de bancos de dados disponibilizados por órgãos do poder público serão utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial e, quando for o caso, para deixar de reconhecer o segurado nessa condição. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 18. O prazo a que se refere o nono será prorrogado até que 50% dos segurados especiais, apurados conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, estejam inseridos no Sistema de Cadastro dos Segurados Especiais de que trata o caput. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 19. O fim da prorrogação a que se refere o 18 será definido em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 19. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, para fins do disposto no caput, ao segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição será assegurado, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E complementar a contribuição das competências, de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição exigido, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência para completar o salário de contribuição de outra competência até atingir o limite mínimo, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que estas atinjam o limite mínimo. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo os ajustes de complementação, utilização e agrupamento previstos no primeiro poderão ser efetivados, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado, hipótese em que se tornarão irreversíveis e irrenunciáveis após processados. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, a complementação de que trata o inciso I do primeiro poderá ser recolhida até o dia 15 do mês subsequente ao da prestação do serviço e, a partir dessa data, com os acréscimos previstos no artigo 35 da Lei nº 8.212, de 1991. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, os ajustes de que tratam os incisos 2ª e 3ª do primeiro serão efetuados na forma indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil definido no artigo 181 e, em conformidade com o disposto nos 27 ao 27d do artigo 216. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinta, a efetivação do ajuste previsto no inciso 3º do primeiro não impede o recolhimento da contribuição referente à competência que tenha o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, para agrupamento com outra competência a fim de atingir o limite mínimo mensal do salário de contribuição. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, para complementação ou recolhimento da competência que tenha o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, na forma prevista no quinto, será observado o disposto no terceiro. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
Sétimo, na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no primeiro poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito para benefício a eles devidos até o dia 15 do mês de janeiro subsequente ao do ano civil correspondente, observado o disposto no quarto. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 19-F. A obrigação do INSS de promover a instrução de requerimentos e a comprovação de requisitos legais para o reconhecimento de direitos não afasta a obrigação de o interessado ou seu representante juntar ao requerimento toda a documentação útil à comprovação do direito, principalmente em relação aos fatos que não constem da base de dados da Previdência Social. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 20. Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. Primeiro, a filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no segundo, e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Segundo, a filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física por prazo de até 2 meses no período de 1 ano, para o exercício de atividades de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão em declaração prevista em ato do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia por meio de identificação específica. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, o exercício de atividade prestada de forma gratuita e o serviço voluntário, nos termos do disposto na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, não geram filiação obrigatória ao RGPS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 21. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020.